Ok, obrigada. Doutor Pinheiro, conforme combinado, aquele processo é o 221, né? Que é do mesmo contribuinte que nós fizemos pela manhã, Valdemar? Sim, 221. Vamos Esse fazer. processo aqui, ele também é um recurso voluntário contra um acórdão que julgou impugnação contra a notificação de lançamento. O ano calendário deste é o 2004 e ele é apenas omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e respectiva retenção na fonte. Ele é igual àquele outro? Sim, as alegações vão no mesmo sentido de um aluguel, imposto de renda retido na fonte. A acórdão da RJ também é na mesma linha, e só que aquele era 2005, este é 2004, e o contrato começou na metade do ano. Então, os rendimentos aqui, se os senhores forem no meu voto, vão ver que a tabela, que aqui consta nas folhas 30 e folhas 31, ela começa a partir de maio, porque o primeiro mês da locação foi em abril. E aqui os indícios, eu também concluo que não há um conjunto probatório apto a demonstrar que o imposto de renda foi efetivamente retido pela fonte pagadora. Transcrevo também as cláusulas do contrato. Aqui mais um detalhe, porque naquela tabela, o contribuinte ele calculou com base na tabela progressiva mensal de 2006. Então, quando se considera a do ano, fica mais evidente que o valor não está batendo. Em relação à questão da sociedade, aqui a mesma informação consta da Declaração de Bens e Direitos, da DAA, então o mesmo raciocínio que lá foi feito quanto a ele ser sócio, a questão da solidariedade, ele não fez prova de que não era sócio administrador, né? Mas há esse indício aí que, somado ao todo, não me gera uma convicção. Eu não coloquei na ementa, eu não sei se talvez essa questão da sociedade seria interessante acrescentar na ementa, porque, pelo que falou o Dr. Kleberson, seria, para ele, pelo menos, relevante. Eu coloquei, contudo, cabe ao contribuinte a produção de um documento probatório apto a demonstrar que o imposto de renda foi efetivamente retido pela fonte. Poderíamos acrescentar, eu não coloquei, mas poderíamos acrescentar, bem como que ao tempo da prestação dos rendimentos não seria acionista, controladores, gerentes, alguma coisa nesse sentido. Sim. Eu vejo que o Dr. Kleberson acharia disso. Mas é isso, esse processo não difere. Foi o primeiro argumento, o outro também havia sobre a Previdência. Aqui não há. Kleberson. Para mim, um ponto relevante, decisivo, é essa vinculação do beneficiário com o... Então, eu posso acrescentar na ementa. A fonte pagadora, doutor Pinheiro, porque aí seria obrigatório, realmente você tem que comprovar que foi retido. Caso não tivesse essa relação, até eu cogitaria de uma diligência com a fonte pagadora, com o contrato, o locatário. Locatário, né? Locatário. Isso, eu até cogitaria disso, porque aí seriam relação realmente entre terceiros independentes, né? Independentes. Mas, devido a essa situação que o senhor apurou, eu não sei se a DRJ chegou a mencionar isso também, né? Ela menciona que se trata da mesma empresa, mas ela não desenvolve argumento a partir disso. Tá perfeito. Mas essa informação de consulta ao CNPJ, quem traz é a DRJ, eu colhi do acordo, do voto. Não, de qualquer maneira é público, né? Essa consulta, o senhor só desenvolveu mais, mas esse para mim é relevante, porque tendo essa vinculação, é necessário realmente comprovar que sofreu... Mas o senhor acha que há necessidade de colocar na ementa ou mantém a redação como está lá?
Não, eu não me opus, não, porque o conjunto estava ok. Eu confesso que eu não cheguei a. Naquele processo específico, eu não cheguei a olhar a ementa, doutor Pinheiro. Estou olhando até agora, né? Porque, assim, o senhor está se baseando que ele não produziu prova, não é isso? Sim. Na verdade, ele realmente não produziu prova. E essa situação da empresa, para mim, reforça a necessidade dele produzir prova. Tá. É isso. Então, assim, eu acho que está dentro do contexto, né? Não tem problema, não. Isso, só, Eu vou manter a redação original aí. isso, eu só quis destacar Não vou para todos que dentre as provas, o jogador faz um juízo, né, da maior ou menor valor. Para mim, essa tem um valor que é decisivo aqui nesse processo. Então, votamos. Cleverson. Acompanhe o relator. Para negar provimento. Raide. Acompanho. Andréia. Acompanho. Rodrigo. Matheus. Acompanhe. André. Acompanho. Então, 221, negar provimento. Vamos para a ordem agora da pauta da tarde, 213. Doutora? Sim. O patrão já chegou, tá? Eu vou fazer no 213 enquanto você convoca ele, tá? Ok. Para a gente ganhar tempo. Pode Ok. convocar. Ok. 213, Andréia. 213, Luísa Firme Marinho. Eu vou logo para o voto. Juízo de admissibilidade. Após a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela contribuinte, o processo foi encaminhado para a ciência da decisão. Entretanto, tendo em vista ter sido improfícua a intimação via postal, foi realizada a intimação por edital, 138 das folhas. Ocorre que a contribuinte apresentou suas razões recursais após o prazo de 30 dias da ciência da decisão. Nos argumentos apresentados na petição de folha 147 e 155, a recorrente requer a restituição do prazo recursal, assevera acerca da nulidade da intimação por edital e afirma que, apesar de ter advogado constituído, este não foi intimado, que configura nulidade, apresenta razões de mérito para a reforma da decisão recorrida. A recorrente junta ainda os documentos de folha 156 a 159, que confirmam que o seu marido estava internado no período de 22/12/2009 a 4/12/2009, e aduz que no período da intimação estava acompanhando seu marido no hospital. Pois bem, conforme norma impositiva do artigo 33 do Decreto 70.235, das decisões de primeira instância caberá a interposição de recurso voluntário no prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão. Eu cito. O prazo recursal de 30 dias inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação, de acordo com o que determina o artigo 5º do decreto, e quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no caput do artigo 23, a intimação poderá ser feita por edital. Cita aqui as normas. Cabe nesse ponto observar que a data de afixação do edital ocorreu em 10/12/2009 e a desafixação em 28/12/2009, constando ainda que, entre aspas, o contribuinte será considerado intimado 15 dias após a afixação do edital, fecha aspas. Dessa forma, entendo que a intimação do recorrente foi regular, tendo sido garantido o seu direito à ampla defesa. No entanto, o recurso foi apresentado em 15 de março de 2010, configurando assim a sua intempestividade. No que tange aos argumentos de que o advogado deveria ter sido intimado, cabe destacar o verbete da súmula 110, que diz que no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Dessa forma, considerando o não cumprimento dos requisitos extrínsecos previsto no artigo 33 do Decreto 70.235, reputa inadmissível o recurso voluntário e dele não toma conhecimento. Eu te exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da sua intempestividade. Cleverson. Eu queria só fazer uma sugestão para a doutora Andréia, acho que aqui foi um equívoco, que no próprio relatório, doutora Andréia, só já afirma que é intempestivo o recurso. Sim. Para poder tirar, porque isso aí é a questão do voto. Isso, só retira essa palavra intempestivamente, né? É verdade.
Isso, mas tenho certeza que foi um equívoco. E também digo, eu não sei se essa parte aí da súmula 110 é cabível, porque a senhora não está conhecendo do recurso, né? Porque realmente ele fala de cerceamento do direito de defesa, né? E fala que deveria ter sido intimado ao advogado, mas isso aí... É que ele ataca a validade da cientificação do acórdão de impugnação em razão de não ter sido cientificado o advogado. Então, nesse aspecto, acho que a súmula é relevante. Eu acho que nesse caso, acho que talvez tivesse que ficar isso aqui, né? Entendi. Então, esse é um argumento que está relacionado com a validade da intimação. Da intimação, tá. Perfeito. Eu não tinha percebido esse detalhe. Na interpretação que eu fiz aqui, eu entendi que isso, mas... É isso mesmo. Vamos votar. Ok. Então, eu acompanho a relatora para não conhecer do recurso. Raíde. Pinheiro. Acompanho. Rodrigo. Matheus. Acompanho. André. Acompanho. Por unanimidade. Não conhecia. Doutora? No item 233 da pauta. Isso, Leda. Olá, Leda, tudo bem? Então, vamos lá, doutor Pinheiro, pode ler o relatório. Leda, é o item... 233. 233. Esse daqui foi apresentado no memorial. Uhum. Tá. Um recurso voluntário em face de acordo que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra o despacho. Falaram alguma coisa? Não. Contra o despacho decisório que indeferiu por pagamento utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, pedido de restituição transmitido em 27 de 7 de 2010, período de apuração, o DARF era 16 de 7 de 2007, código 4600, arrecadado em 31 de 8 de 2007. Manifestação de inconformidade, em síntese, alegou. Tratou de ganho de capital, isenção do imposto de renda da pessoa física, estabelecido pelo Decreto-Lei 1510 de 1976. A seguir, eu transcrevo as emendas do acórdão da DRJ, que trata sobre a restituição e o ganho de capital em participação societária. Nas razões recursais, há uma primeira preliminar de tempestividade, e a seguir se trata justamente do argumento de ganho de capital, isenção do imposto de renda da pessoa física, estabelecido pelo Decreto-Lei 1510 de 1976, é a argumentação de que foi feito pedido de restituição de pagamento de imposto de renda à pessoa física, recolhido sob ganho de capital, obtido na venda de participação societária, realizada por espólio, do senhor Aurélio Zancaner, em 29 de janeiro de 2004, por meio de contrato de reembolso de ações ordinárias nominativas a acionistas retirantes de uma usina de álcool e açúcar, de açúcar e álcool e outras avanças, sobre parcela recebida em 17 de 7 de 2007, foi realizado pagamento a título de imposto de renda da pessoa física no valor de tanto, mas haveria isenção, já que as participações eram detidas desde 1977 pelo falecido, sendo a recorrente herdeira, tendo as ações permanecidas com o finado mais de 5 anos, durante a vigência do decreto-lei, a herdeira, então, faria jus à não incidência do tributo, vai citar jurisprudência, vai citar doutrina, é o relatório. Doutora, a senhora tem 15 minutos, são 14h12. Vai ser só acompanhamento, não vai ter sustentação. É só acompanhamento? Então tá, pode continuar. Tá. Admissibilidade. Diante da intimação em 29 de 3 de 2012, o recurso interposto em 27 de 4 de 2012 é tempestivo. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, eu tomo conhecimento da suspensão. Não, aqui não, eu tomo conhecimento do recurso voluntário, ponto. Ganho de capital, isenção do imposto de renda da pessoa física estabelecido pelo decreto-lei. O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição em razão de o recolhimento
ter sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte do Código 4600, período de apuração 2008. Segundo a manifestação de inconformidade, o recolhimento de 111.538,14 a título de imposto de renda da pessoa física, efetuado em 31/8/2007, seria indevido em razão de ser isento o ganho de capital sobre a última parcela recebida na alienação de ações adquiridas há mais de 5 anos, na vigência do decreto-lei. A alienação teria sido empreendida pelo espólio, em 2004, e o falecimento seria em 2000, teria ocorrido anteriormente em 2000, tendo a recorrente herdado metade da herança conforme formal de partilha. O acórdão de manifestação de inconformidade sustenta que o recolhimento era devido em razão de não haver a alegada isenção na alienação da participação societária efetuada em 2007. O acórdão mesmo fala em 2007. Devendo ser aplicadas as regras da Lei 7713, artigo 58, revogou expressamente os artigos 1º a 9º do Decreto-Lei. Nesse ponto, destaco que a recorrente apresentou memoriais a destacar que figura como interessada no processo número tal e que o objeto desse processo seria análogo por se diferenciar apenas quanto ao período em discussão, tendo a Câmara Superior decidido no acórdão número tal de 2018. Aqui eu transcrevo a ementa, se discutiu a questão das bonificações, inclusive o trechinho do relatório também está transcrito, o acórdão da Câmara, da turma de piso, que aqui também transcrevo, foi da 2402. Posteriormente, foi feito um embargo, foram rejeitados monocraticamente, e aqui vem a transcrição do voto, em que se discute, se aplica o ato declaratório e se discute se seria ou não em relação às bonificadas. E até o percentual é argumentado aqui com base em elementos que trouxe o contribuinte. E foi por maioria a decisão no sentido de provimento parcial, assegurando o direito à isenção apenas sobre ações adquiridas até 31/12/83. De fato, a questão de haver ou não, em tese, o direito à isenção restou superada, pois diante do ato declaratório deve prevalecer o entendimento de que a isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por pelo menos 5 anos sem mudança de titularidade até a data de vigência da 773, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/83, incluindo-se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e ou lucros. Note-se que a ressalva constante da parte final do comando vertido no ato declaratório se faz efetivamente presente em tese, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para se constatar a existência dentre as participações societárias alienadas pelo espólio. A alienação foi feita pelo espólio em 2004, de ações bonificadas adquiridas antes e depois de ações bonificações adquiridas antes e depois de 31/12/1983. Aqui eu cito o que tem de ata, aqui deixo alguns comentários, mas a partir desses elementos eu não consegui precisar um percentual, né? Mas de qualquer forma está em nota de rodapé algumas considerações aí. Volto ao texto principal, portanto, entretanto, que o acórdão de manifestação de inconformidade nitidamente não abordou os fundamentos de fato suscitados na manifestação de inconformidade para atacar o despacho decisório e postular o cabimento do deferimento da restituição, tendo se limitado a, de plano, afastar o pleito da contribuinte pela inexistência de direito adquirido em face da legislação de regência, supondo uma participação societária alienada em 2007. E a alienação era em 2004, na verdade, em 2007 houve em tese, houve um pagamento da última parcela, sendo que a alienação se operou em 2004.
Isso porque a análise dos autos revela que o acórdão de manifestação de inconformidade, manifestação de inconformidade, limitou-se a discutir a não configuração do direito à isenção em tese, não adentrando a análise, não está mexendo aqui, travou só um instante, não adentrando a análise de a manifestação estar instruída ou não com prova de que o recolhimento informado como indevido se relaciona efetivamente com alegado pagamento advindo do contrato de reembolso e outras avanças, e nem de restar ou não provada quantas e quais ações em concreto foram herdadas. No presente processo, não há nem mesmo prova de que as ações da usina tenham sido herdadas pela recorrente. Isso porque a partilha amigável foi homologada por sentença transitada em julgado em 29 de 9 de 2005, e formal de partilha extraído dos autos judiciais, conforme atesta documento de folhas 174, mas as peças integrantes do formal a revelar a divisão dos bens não foram carreadas aos autos do presente processo administrativo. Então, prova que não achei. As peças a instruir o formal de partilha possibilitariam análise sobre quais ações foram efetivamente herdadas pela recorrente, ou seja, se na parte herdada pela recorrente haveriam ações da usina, e em havê-lo, se foram ou não excluídas das herdadas, as ações bonificações adquiridas até 1983. A declaração de ajuste da recorrente e a declaração final de espólio também não foram carregadas aos autos. Não detecto nos autos documentação pertinente à definição e ao pagamento da última parcela a ser efetuada em 2007, sendo relevante o fato de o preço a ser pago pela última parcela do saldo não ser fixo, equivaleria a 91.996 toneladas de cana, e para sua definição seria considerado, inclusive, um mix de produção da usina São Domingos referentes à safra. Então, a juntada do contrato de venda não me possibilita concluir que o valor pago, supostamente, e gerou aquele valor de retenção, de imposto recolhido como ganho, que ele teria vinculação ao contrato, não faço esse link. Portanto, a autoridade julgadora de primeira instância, ao limitar sua análise ao direito em tese, acabou por não apreciar se a prova constante dos autos é suficiente ou não para gerar convicção de que o recolhimento afirmado como indevido se refere à alienação de ações efetivamente ajudadas e referentes à usina São Domingos Açúcar e Álcool. Além disso, não detecto nos autos elementos para se apreciar se o débito invocado no despacho decisório para dar como devido pagamento se referiria à alienação de ações da usina, em especial da parcela de ações bonificadas adquiridas até 1983, ou se seria outro débito invocado pelo despacho decisório. Diante disso, uma vez superada a questão em tese, pela aplicação do ato declaratório da PGFN 12 de 2018, constata-se que o acórdão de manifestação de inconformidade não esgotou a apreciação da lide estabelecida entre manifestação de inconformidade e despacho decisório. Logo, impõe-se a procedência parcial ao recurso para definir o cabimento da aplicação da tese jurídica afirmada no ato declaratório PGFN e determinar o retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira instância para que esta esgote a apreciação da manifestação de conformidade, eis que o imediato julgamento da lide pelo presente colegiado ensejaria cerceamento ao direito de defesa e supressão de instância e, a depender do convencimento do julgador, até mesmo a necessidade de instrução probatória. Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para determinar a prevalência da tese jurídica de o direito de isenção do imposto de renda do ganho de capital decorrente da alienação de participações sociais. Aqui eu transcrevo os dizeres, na verdade, do próprio ato declaratório, e para determinar a turma julgadora de primeira instância que prossiga na apreciação das demais questões advindas da lide instalada pela manifestação de inconformidade. Está sem áudio, Antônio. Perguntas? Bom, minha dúvida é se caberia
apreciação de mérito nessa oportunidade, já que há um vício na decisão, né? E aí me parece que o mérito deveria ser decidido com a apreciação da manifestação de conformidade, né? E aí depois é que pronunciaríamos sobre o Mas direito é que eles já decidiram o mérito para indeferir de plano. Se eu não reverter esse indeferimento de plano com base na questão do ato declaratório, como é que ele tem que ser reformado nesse ponto? Então não teria vício na decisão, né? Seria uma decisão. Não tem vício nenhum, eu não estou anulando. Eu só estou mandando voltar para ele continuar o julgamento. Eu não anulei, não apontei vício nenhum. Eu estou reformando a decisão no ponto da questão em tese e mandando o processo voltar para ele continuar o julgamento dele. Entendi. Eu particularmente tenho dúvida aqui, porque o motivo do indeferimento foi que o pagamento estava associado a um débito, não é isso? Só que eu não sei que débito é esse. Isso tem que ser esclarecido. Até isso precisaria de instrução. Não, mas certo. Aí. Que é a questão da delimitação da lide, né, doutor Cleverson? Exatamente. Essa delimitação da lide aí que eu estou. Em relação a ações bonificadas ou não, isso aí não foi motivo, não foi uma motivação hora nenhuma, né? Nem do despacho. Porque o problema é que. Bonificadas ou não é a tese jurídica. Não, mas a questão fática. Só traz várias questões fáticas. Sim, mas se ele me diz que na manifestação de inconformidade, olha, eu pedi e é essa situação aqui. Ele tem os pressupostos afirmados na manifestação de inconformidade têm que ser provados. Se ele está dizendo, olha, eu fui indeferido porque já tinha parcelamento alocado, mas eu pedi esse daqui e não tem nada a ser alocado. Ele tem que demonstrar que é essa situação aqui, que para ela não tem nada alocado, como foi dito que tinha. Pelo menos eu raciocinei assim. Eu estou com dificuldade. Porque tinha um fundamento para negar. Esse fundamento foi dito para a DRJ e se esgotou. Agora. Porque essa questão em tese não foi sequer dito também no despacho. Se o senhor for analisar a fundo, o despacho falou que já havia um recolhimento alocado. Mas como é automático pelo sistema, ele não fala mais nada. Nem explica exatamente o que era o alocado. Sim. Não, tem um pagamento lá de ganho de capital. Não tem. Mas é com base na declaração? Aqui a gente nem tem a declaração do imposto de renda, nem isso está no processo. Eu imagino que seja isso, tem um débito. Essa é a suposição, mas nem a declaração do imposto de renda do ano calendário foi juntado na manifestação de inconformidade. Juntaram, se o senhor for verificar, umas declarações do espólio, que também nenhuma delas é a final de espólio. Porque no recurso voluntário, o recurso voluntário não é para discutir a questão da isenção em si, o aspecto só do direito? O recurso voluntário versa sobre o direito, até porque a decisão ela se limitou sobre o aspecto da tese jurídica. E eu concordo, a tese jurídica cai, mas eu já não posso decidir de plano, por isso que eu falo que é parcial, porque eu entendo que tem que retornar para a DRJ terminar o julgamento dela. Eu não posso me sobrepor ao julgamento dela, porque eu poderia adentrar ao mérito aqui, por exemplo, e de baixar a instrução probatória para esclarecer qual é de fato aquele valor alocado, para me trazer todos esses documentos aqui que estão
fazendo e já julgar por aqui mesmo. Mas, ao fazer isto, eu estaria suprimindo instância. É aquela questão do cerceamento de defesa. O retorno ele acaba acontecendo nas situações, por exemplo, a ocorrência de decadência, mas verifica que Exato. Aí, na decadência, não esgotou então, a apreciação da condenação ou da manifestação de conformidade. Daí ele retorna para concluir o julgamento. Sim, ou então a preliminar de nulidade, mas aqui é o próprio mérito, não? Mas, veja, ele só aprecia por um fundamento suficiente para liquidar, no entender do julgador, se ele não tem sequer o direito em tese, por que ele vai analisar os fatos? De plano ele já afastou, inclusive cometendo uma impropriedade, falando que a alienação foi em 2007. Né? Ele nem se ateve aos fatos concretos do processo. Isso fica evidente que ele se limitou a uma análise em tese. Sim, aí seria nulidade para analisar com as provas dos autos, não? Não há nulidade. Ele simplesmente tem que concluir a apreciação da manifestação de inconformidade. Eu não vejo uma nulidade. Ele simplesmente reforma essa questão em tese. Olha lá, esse fundamento não se aplica, vai ter que esgotar todo o conteúdo da manifestação. E pôr um fim à lide das demais questões. Faz sentido, senão não teria supressão de instância. Como é que você vai avaliar o resto? Bom, Cleberson. Quer pedir vista? Doutor Cleber está sem áudio. Obrigado, doutor Matheus. Eu queria só fazer uma última. No caso, provimento parcial para determinar a prevalência da tese jurídica. Não, eu acho que é isso que eu ia falar. Eu acho que aí o provimento é para determinar que cabe a isenção. Não prevalência. A prevalência. A prevalência da TDRJ, nesse ponto, ela não vai poder modificar. Ela vai ter que observar a tese jurídica. Então, por isso, mas você não está falando mais em tese. Você vai ter que falar assim, para determinar a isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente de eleição de país. E o resto aí, você vai, não precisa falar de prevalência da tese jurídica. Eu acho que seria dar provimento parcial para determinar a observância do ato declaratório. Isso. Da PSFN, basta. E, no seu voto, retornar para a análise das questões de fáticas, né? Sim. Isso. Ótimo. Para que seja declaratório número 12 de 2018, né? O ato declaratório, ele esgota a questão dos filhotes? Não, então, isso que eu ia complementar. O ato declaratório, ele vincula para, assim entendo, para acatar a isenção daqueles detidos por mais de 5 anos. Uhum. Mas, pela redação... Ele fala nos filhotes expressamente. Não, ok, mas deixa eu só ver a redação aqui, doutor Pinheiro. Onde é que está? Tem um ato declaratório aqui? Opa. Eu acho que eu não transcrevi o ato declaratório, mas eu cito ele no texto, sem aspas. Onde é que está? Mas acho que dá para consultar rapidamente na internet.
Sim, claro. Nas ações judiciais que fiz, não sendo a referida de isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas. De fato, teria que entender aqui, não sendo, contudo, a referida de isenção aplicável. Não está no parecer a exceção está no próprio texto do ato declaratório. Tá, porque eu estava vendo isso exatamente, se poderia já que ele foi aprovado pelo um ato declaratório, né? Foi aprovado pelo ministro e vinculante daí. Se ele poderia desconsiderar as bonificações, tem um entendimento diferente. Mas, a princípio, parece que não. Porque ele fala que não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às isenções. Se isso não tivesse no texto do ato declaratório, mas no parecer que deu origem, vá lá. Mas como está no próprio texto do ato declaratório... Então, o voto do doutor Pinheiro seria para dar provimento parcial. Doutor Pinheiro, sintetizando. Sim, para dar provimento parcial e determinar a aplicação do ato declaratório e determinar a turma julgadora de primeira instância que prossiga na apreciação das demais questões advindas da lide instalada pela manifestação de inconformidade. Na minha redação aqui, eu disse assim, com retorno dos autos, eu coloquei assim, que vai retornar, né, terminando o retorno. Isso. Para determinar a aplicação do ato declaratório PGFN 12/2008 pela turma julgadora de primeira instância, com retorno dos autos para que prossiga na apreciação das demais questões advindas da lide instalada na manifestação de conformidade. Tá. Cleberson. Eu vou acompanhar o doutor Pedro, considerando que essa situação, né, que o indeferimento foi por um motivo amplo, né, tá alocado, e aí, então, se traz, talvez pudéssemos trazer uma semelhança fazer algum paralelo com quando se estabelece que não apresentou os recibos médicos, né? E aí pode-se analisar amplamente os requisitos, né? Então tá. Eu vou acompanhar, então, o doutor Pinheiro, nesses termos de que volta para a DRJ, ela está vinculada ao ato declaratório, mas não impede de analisar outras questões, principalmente as questões fáticas que envolvam... Eu só tenho uma dúvida do jeito que está escrito aqui, como o doutor Pinheiro muito bem escreveu, se não, de certa forma, não influencia, né, a DRJ. De toda maneira, o doutor Pinheiro não deixa de dar aqui um certo norte já para a conclusão, né? Mas, em momento algum, eu prejugo, eu tive o cuidado de, na redação, sempre deixar em aberto. Posso até correr novamente os olhos depois, e se em algum momento eu afirmo categoricamente que a decisão seria em determinada forma, eu excluo. Mas eu sempre disse, olha, precisa da prova para verificar isso ou aquilo, mas nunca digo, se tiver isso vai ser assim, ou se tiver aquilo vai ser assado. Mas sobre as bonificações, por exemplo, não tem margem para decidir de forma distinta, do jeito que está aqui. Não, as bonificações vai ter que seguir a tese do ato declaratório. O que está definido no ato declaratório, que ele colocou lá, com aquela que não pode, aquela parte final, inclui-se no conceito de bonificações
as participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e ou lucros para determinação de ou lucros. É o que fala o ato declaratório. Sim. Isso aí. Raiz? Eu acompanho. Também acompanho. Acompanho. Matheus? Aqui tem essa questão, né, das ações bonificadas. Salvo engano, nós já decidimos de forma distinta, não? Mas aí agora é só se voltar. O que acontece? Ele falou para a DRJ observar o declaratório. Se voltar e você achar que se aplica também, aí é outra história num próximo julgamento. Até porque vai ter que ter uma definição de fato exatamente da situação concreta. E isso vai, esse fato. Entendi. Não, então, nesses termos eu acompanho. Porque no outro processo até que cita o acórdão lá da Câmara Superior, eles até falavam em percentuais, porque tinha uma tabela no processo, coisa e tal. Sim. Essa tabela aqui foi trazida nos memoriais. Quer dizer, ficar discutindo agora percentual com base na tabela dos memoriais... Então, eu acompanho. Acompanho. Por unanimidade de votos, então, provimento parcial para determinar a aplicação do ato declaratório número 2 de 2018 para o julgador, o retorno dos autos para que prossiga na apreciação das demais questões. Isso aí. Obrigada, doutora. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Vamos continuar na sequência da pauta. Então, agora é o 214. É Pinheiro mesmo, né? Só estou salvando aqui o meu arquivo, um instante. 214. Aristides Arnold. Esse daqui, ele é um recurso voluntário interposto em face de acordo que julgou por não conhecer de impugnação contra auto de infração de imposto de renda à pessoa física, anos calendários 2005 e 2006. Já na impugnação, houve uma alegação de tempestividade. Essa alegação de tempestividade vai ser apreciada pelo acórdão da DRJ e, novamente, há uma discussão aqui trazida para o colegiado. Admissibilidade. Diante da intimação em 23/10/2013, o recurso interposto é tempestivo, preenchidos os requisitos de admissibilidade, cadê? Tomo conhecimento. Tomo conhecimento do recurso voluntário. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa. Na impugnação, o autuado sustenta que o auto de infração foi recepcionado em 2/10/2009. O aviso de recebimento pertinente ao auto de infração consta das folhas 66 e revela ter a intimação se operado em 5/9/2010. A data 2/10/2009 refere-se a uma tentativa de entrega, por isso que o contribuinte faz menção ao 2. Mas, na verdade, os consultados, o AR é 5/9/10, consultados lá o aviso de recebimento. A impugnação foi protocolada em 19/11/2009 com... por que eu coloquei 10? Então, ela foi intempestiva. Não, 09. Tá? O aviso de recebimento em questão foi recepcionado pela Receita, conforme discriminação, pertinente à correspondência de... ele é o que está. Ele fala que, durante o prazo de impugnação, ele enviou para a Receita um pedido de prorrogação do prazo para apresentação de defesa. Só que isso foi a correspondência de outro contribuinte, que não é dele. E na descrição do objeto, ela especifica que aquela correspondência, inclusive, ela era de terceiro.
O acordo de impugnação fez referências às alegações do autuado e aos documentos em questão, apresentados contra o não tendo atestado a recepção da petição de folhas 96, porque no recurso ele fala que a própria DRJ teria corroborado a alegação dele. Não, não é isso que acontece. Né? O aviso de recebimento pertinente à correspondência de terceiro e com descrição em branco não gera o convencimento de que a petição tenha sido recepcionada pela Receita. Além disso, ainda que a petição de folhas 96 houvesse sido recepcionada pela Receita, o prazo para impugnação não admite prorrogação. Esse que é o tempo dos fatos, o disposto no artigo 6º, inciso 1, do decreto 7235, já havia sido revogado. Ainda que o recorrente tivesse provado o protocolo da petição de folhas 96 em 20 de 10 de 2009, a ausência de uma resposta antes do término do prazo de impugnação não teria o condão de afastar o prazo legal de 30 dias. A ausência de uma resposta não significa ofensa ao contraditório, não ou ampla defesa, eis que competia ao autuado apresentar defesa no prazo, estando tal ônus expressamente asseverado na folha de rosto do auto de infração e nas informações de interesse do sujeito passivo, sendo que na folha de rosto, inclusive o artigo 15 do decreto é citado expressamente. Então, eu rejeito a preliminar. Já no mérito, o recorrente invoca o direito de acesso à informação, abrigado no artigo 5º, inciso 33 da Constituição, para concluir que a ausência de uma resposta ao alegado pedido de prorrogação do prazo recursal ensejaria tempestividade, impondo reforma ao acordo de impugnação. A argumentação não prospera, primeiro, por não ter comprovado que a correspondência enviada por terceiro teria incluído a petição de folhas 96. Segundo, em razão de o pedido de prorrogação de prazo não se confundir com o pedido de informação. Terceiro, porque o auto de infração, ao não assinar o prazo de 30 dias, citava a legislação de regência e, além disso, não pode o contribuinte se excusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Se o desconhecimento da lei não é escusa, muito menos o pedido para descumprir a norma legal. E mesmo sem uma resposta da Receita, a reiterar o já constante do auto de infração. Por fim, se afasta qualquer conjectura cerebrina no sentido de suspensão ou interrupção do prazo de impugnação, por se poder considerar o pedido de prorrogação como uma consulta sobre o dispositivo da legislação tributária. Eis que o prazo de impugnação repousa em disposição literal de lei e a reger o processo administrativo fiscal. Portanto, diante da intimação em 5 de 10 de 2009 e a impugnação em 19 de 11 de 2009 é intempestiva, não merecendo reforma ao acordo de impugnação. Então, é conhecer e negar provimento. Kleber. De acordo. Aide. Pessoal, vamos ligar o microfone? Aide? Nossa, o som está muito baixo. Tá, mas deu para ouvir que é de acordo. Vamos lá. André. André? Rodrigo? Acompanhe. André? Acompanhe. Então, por unanimidade, negar provimento. 215. 215, Olinda Maria Carvalho de Nogueira. Esse daqui também é um auto... Deixa eu arrumar aqui o tamanho. Recurso voluntário em face de acórdão, que jogou por não conhecer impugnação contra a notificação do lançamento. Também se discute a questão da tempestividade. A admissibilidade do recurso interposto dia 30 de 9 de 2013, intimado do acórdão 30 de 9 de 2013, interposto em 25 de 10 de 2013, tempestivo. Sobre a tempestividade da impugnação. O fato de a recorrente residir no endereço postal e de a correspondência sempre ter sido entregue, não afasta a constatação de que a correspondência a enviar a notificação ter sido devolvido pelo motivo ausente. Resultando a intimação postal improfícua, já se pode ir direto para o edital. Logo, a intimação por edital é regular, não se cogita de prejuízo à ampla defesa e ausência de liquidez e certeza por falta de intimação e nem nulidade do lançamento.
o lapso decorrido entre o protocolo da impugnação intempestiva e o acordo de impugnação não tem o condão de transmutar a impugnação intempestiva em tempestiva. Se a impugnação é intempestiva, correta a decisão de não conhecer. Então, intimado em 31/12 de 2008, a impugnação apresentada em 9/6 de 2009 é intempestiva, não merece reforma ao acordo, voto por conhecer e negar provimento. Cleberson. Acompanho. Raide. Raide. Acompanho. Tá difícil de ouvir mesmo. Pinheiro. Não, Andréia. Rodrigo. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, negar. O outro. O próximo é também da Olinda Maria Carvalho de Nogueira. Se discute igualmente a questão da tempestividade. A DRJ também não conheceu. O recurso também é do dia 30/9 de 2013, o acórdão, interposto em 24/10 de 2013, eu tomei conhecimento. As alegações são no mesmo sentido, de questão de ausente, do edital, que é regular, não tem os seus princípios, tudo igual. E a intimação foi 10/2 de 2008, apresentou a impugnação em 9/6 de 2009, o voto é igual. Beleza, então repete o outro. Se todos de acordo, permaneço como estão. Ok? Acompanho. Matheus, o próximo. 217. Item 217, Carla Alexandra Almeida Salmazo, final 2010-50, aproveitando que a pauta é temática, aqui trata-se de intempestividade da impugnação. A decisão de piso entendeu pelo não conhecimento por ter sido apresentada próximo o prazo legal. O contribuinte alega que a pessoa que respondeu recebeu correspondência não é o recorrente, não havendo qualquer instrumento de mandato otorgando poderes, considerando-se omissa a data do AR, tendo visto que recebido pessoa não detentora de poderes, o prazo ter iniciado 15 dias após a expedição. Ultrapassada a questão, caberia a análise de mérito. Mesmo assim, em razão do dever de revisão de ofício do lançamento. Entendo que não há como acolher pretensão do recorrente, súmula CARF 9, ainda que o recebedor não seja o representante legal do destinatário, desconsiderar como válida a intimação. A notificação se deu exatamente no endereço informado pelo contribuinte. Resta intempestiva a impugnação. Apenas destaque a intempestividade da impugnação não afasta a possibilidade do interessado submeter os documentos de prova à apreciação da autoridade competente para a revisão de ofício do lançamento. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Cleberson. Acompanho o voto do relator. Acompanho. 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 Por unanimidade, negar provimento. O próximo. O próximo, 218, Joábio de Souza Gondim, final 2010-54. Aproveitando o mesmo ensejo da pauta temática, constato a intempestividade do recurso. O contribuinte alegou equivocadamente, em contradição com a prova constada aos autos, que a ciência teria ocorrido no dia 13, contudo, o documento de folha 70 não deixa dúvidas no sentido de que a ciência do contribuinte teria ocorrido de fato no dia 5. A proposta em intempestividade foi, inclusive, constatada pela unidade preparatória da Receita. Apenas destaco, súmula CARF 9, ainda que o recebedor não tenha sido recorrente, constatando a assinatura, é considerada a intimação postal válida. Constato que a notificação se deu exatamente no endereço informado pelo contribuinte em sua impugnação, não constata a existência de feriado, dessa forma, entendo pelo não conhecimento do recurso. Cleberson. Acompanho o voto do relator. Raide. Acompanho. 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 André. Acompanho. Por unanimidade, não conhecendo o recurso por intempestividade. 219, Pinheiro. Microfone. Celso Gomes. Recurso voluntário. Acórdão que julgou improcedente notificação de lançamento.
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, lançamento certificado em 10/3/2011. Cadê? Ele alegou na impugnação tempestividade, compensação do imposto de renda retido na fonte, retificação, requerimento, como tópicos. Eu transcrevo a ementa do acórdão da DRJ, que trata de compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, não comprovação. As alegações vêm no sentido de tempestividade. Eu aqui faço um resumo do que ele fala sobre compensação do imposto de renda retido na fonte, comprovação justificativa, retificação da declaração, falta de pedido. Aqui também é um resumo acerca dos requerimentos. É o relatório. Admissibilidade. Diante da intimação em 4/10/2013, o recurso interposto em 4/11/2013 é tempestivo, preenchido os requisitos, tomo conhecimento, compensação do imposto de renda retido na fonte, comprovação justificativa, retificação da declaração, falta de pedido. O recorrente sustenta erro ao declarar ter recebido da reclamada Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo, a quantia de 186.356, com retenção de 50.684 no calendário de 2008. Isso porque teria recebido tanto com retenção de tanto e não do reclamante Banestes, mas do Banco do Brasil, em razão de Banestes ter depositado devido em conta judicial, sendo que só perceber os valores efetivamente em 2018, conforme recibo datado de tal data, de 2008. Assim, postula a retificação do lançamento com alteração de ofício de sua declaração lá no calendário de 2008, para excluir os valores de rendimento e retenção informados pelo Banestes, e inclusão do rendimento percebido do Banco do Brasil, com retenção a resultar restituição de tanto. O acordo de impugnação considerou que o comprovante de retenção do imposto de renda, determinado pela Justiça do Trabalho e emitido pelo Banco do Brasil, demonstra que o rendimento e retenção ocorreram no ano calendário de 2007, campo 7, período de apuração. Para demonstrar a percepção em 2008, o recorrente invoca recibo em que declara ter recebido do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, Osasco e região, a importância de 322.089,14 em 17/7/2008, referente a crédito líquido, obtido através de acordo em ação movida pelo sindicato contra Banestes. O argumento não procede, eis que o fato gerador do imposto de renda ocorreu na data em que o sindicato levantou em nome do recorrente os rendimentos na ação trabalhista, e não na data em que o sindicato prestou contas e repassou o valor líquido ao recorrente. Logo, o comprovante emitido pelo Banco do Brasil atesta que o rendimento tributável de 137.632,96 e a respectiva retenção são pertinentes ao ano calendário 2007. Além disso, diante dos elementos constantes dos autos, não há como se afirmar que o recorrente não tenha oferido a renda declarada de 186.356 como percebida da fonte Banestes no ano calendário de 2008. De qualquer forma, no que toca especificamente ao lançamento da glosa de compensação, persiste a constatação de não comprovação do cabimento da compensação no ano calendário de 2008 de um imposto retido de 50.684,88. Sendo assim, a glosa deve ser mantida e não se forma convencimento acerca do alegado erro no valor dos rendimentos declarados. Acrescente-se ainda que a comprovação de tal erro demanda a prova, ou seja, não é apurável pelo simples exame da declaração, sendo cabível a invocação do disposto no artigo 147, parágrafo 1º do CPM. Uma vez que o recorrente almeja, em verdade, a retificação da declaração após o lançamento, tanto que pede, em verdade, uma vez que o recorrente almeja, em verdade, a retificação da declaração após o lançamento, tanto que pede a ampliação do imposto a restituir postulado na declaração, de R$ 1.194,72 para R$ 14.624,44. E suposto voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Cleberson. Acompanho o voto do relator. Raide. Acompanho. Acompanho. Acompanho.
Matheus. Acompanhe. Acompanhe. Por unanimidade, negar provimento. O próximo. 220. Microfone. Poxa, eu tinha fechado, eu não havia notado. Bem, obrigado. O próximo é de José Ribamar França ou Franca Silva. Ele é um recurso voluntário, em face de acordo, que julgou improcedente impugnação contra auto de infração, referente ao imposto de renda, nos calendários 2006 e 2007, por omissão de rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, dedução indevida de despesas médicas, de pensão judicial, instrução, previdência privada FAP, lançamento certificado em 5 de 6 de 2010. Aqui eu coloco os tópicos da impugnação, depois eu transcrevo as emendas do acórdão da DRJ e, a seguir, as razões recursais, resumidamente, sobre documentação e poder do profissional contratado para elaborar a declaração e documentação apresentada, sobre previdência privada, despesas médicas, pensão judicial, despesas com instrução, gratificação especial de localidade, ausência de má-fé, dolo ou fraude, multas e juros excessivos. Todos esses argumentos aí estão resumidos, é o relatório. Voto. Admissibilidade diante da intimação em 10 de 4 de 2012, o recurso interposto em 8 de 5 de 2012, tempestivo, preenchidos os requisitos, suspensa a exigibilidade. Documentação em poder do profissional contratado para elaborar a declaração e documentação apresentada. O recorrente é responsável pelas informações prestadas em suas declarações e pela guarda da documentação empregada em sua elaboração, sendo irrelevante o fato de o contador contratado para a elaboração da declaração não lhe ter restituído a documentação. A Receita não exige a apresentação de documentação para transmissão de declaração. Então, uma vez intimado pela fiscalização, cabia ao recorrente apresentar a documentação lastreadora de suas declarações. O relatório de encerramento da ação fiscal atesta a não apresentação de toda a documentação solicitada. Daqui eu transcrevo aqui, né? São diversas as questões. A impugnação e o recurso voluntário não foram instruídos com documentos tendentes a infirmar as constatações da fiscalização. Previdência privada. A alegação de estar a diligenciar no sentido de obter comprovação dos gastos com previdência privada não tem condão de afastar o lançamento. Despesas médicas. A mera alegação de as declarações terem sido acompanhadas de contra-cheques a comprovar as despesas não prova tais despesas. Eis que os contra-cheques deveriam ter sido carregados aos autos, uma vez que o contador, ao transmitir as declarações, não as instruiu com tais contra-cheques. Pensão judicial. A escritura pública declaratória firmada apenas pelo autuado em 11 de 5 de 2010 não tem o condão de justificar a dedução para os anos calendários 6 e 7 em face do disposto da lei à época. Destaque-se que a escritura pública declaratória firmada apenas pelo recorrente não se confunde com a escritura pública que se refere ao artigo da lei do CPC de 73, à época citado, pela lei tributária. Além disso, ao tempo dos fatos, vigia a redação original do artigo 4º. Inciso 2. Então, ainda não se refere ao que houve alteração da redação 12.727, e ao tempo dos fatos ela nem estava vigente ainda. Despesas com instrução. A mera alegação de as declarações terem sido acompanhadas de comprovantes com despesas não prova tais despesas, tais comprovantes deveriam ter sido carregados aos autos, uma vez que o contador, aqui é a mesma alegação de sempre. Os argumentos apresentados para a fiscalização já foram considerados como comprovação das deduções com instrução de dependente Jefferson Almeida Silva, está lá nas folhas 69. Gratificação especial de localidade. O recorrente não fez prova de um valor de R$ 3.529,60 se referir à verba indenizatória, tendo constado como rendimento tributável da declaração do imposto de renda na fonte, apresentada pela fonte pagadora, está lá nas folhas 54. Ausência de má-fé, dolo ou fraude, multas e juros excessivos.
Em face da legislação invocada no auto de infração, não há excesso no lançamento do imposto, da multa de ofício básica e dos juros, sendo irrelevante a configuração ou não de má-fé, dolo ou fraude. Além, CTN 136. Além disso, o presente colegiado ou o presente colegiado é incompetente para afastar o regramento em tela, sob fundamento de ofensa a princípios ou regras constitucionais, é os 26A do 7235, é a súmula CARF 2, inexistindo jurisprudência vinculante. Então, é conhecer e negar provimento. Kleber. Acompanho o voto do relator. Doutor Pinheiro, só uma dúvida aqui. Se por acaso a escritura não fosse declaratória, obedecesse os pressupostos do artigo 120... Para período anterior? Sim. Né? Em tese, o senhor quer saber? Não é um caso concreto, é relevante. É porque o senhor põe na ementa, né? Ah, eu coloquei na ementa? Vamos ver. Colocou na ementa. Então, aí... Então, vamos ver na ementa. Como é que eu fiz? A escritura pública é apenas pelo contribuinte, não se confunde com a escritura pública. Eu prefiro que não conste, né? Porque eu posso votar pelas conclusões. Entendo. Então, pensão alimentícia, escritura pública, ao tempo dos fatos, vigia a redação original do artigo 4º, também não reflete muito bem daí o decidido. Não, acho que deixa sem a ementa de pensão? Não, você pode deixar a emenda de pensão. Qual a sugestão, então? Só basta tirar essa, além disso, ao tempo dos fatos geradores, vigia a redação original. Acho que isso aí não... Tá, é a parte final. Tudo bem, eu tiro. Exato. Porque aí ela de fato é uma escritura declaratória que não é igual a que se refere ao artigo 1124. Pronto. Eu acho que por isso eu estou... Tá, então, na ementa eu tiro o além disso. Então tá. Doutor Raid. Acompanho. Andréia. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar. Agora pula na 221, 222. 222. Ana Maria Napolitano. De Godoy. Abrindo o arquivo. É um recurso voluntário, em face de acordo que julgou improcedente impugnação contra a notificação de lançamento resultante de solicitação de retificação de lançamento. Só dá uma... Tá. Lançamento, faltou o... Deferida parcialmente referente ao imposto de renda pessoa física no calendário 2006 por dedução indevida com dependente, instrução, omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuição de previdência privada e compensação indevida de imposto retido na fonte. O lançamento foi cientificado em 9/12/2008. Eu destaco os tópicos de argumentação da impugnação, transcrevo as ementas do acórdão. E em relação ao recurso voluntário, eu coloco aqui até em destaque em negrito, que o acórdão foi cientificado em 14/8/2013 e o recurso voluntário acumulado com pedido de devolução de pagamento feito em duplicidade, entre outras devidas, foi protocolado em 6/9/2013. Daí vai o resumo a seguir as alegações a respeito de pagamento, glosas de dedução de dependente com instrução, compensação indevida do imposto de renda à fonte, omissão de resgate de previdência privada, PGBL e FAP, e, finalmente, o pedido lá que ele pede reembolso dos valores pagos em duplicidade, bem como revisão do valor apontado como devido, eis que somente o lucro pode ser tributário. Resumidamente, bom, enfim, este é o relatório. A admissibilidade diante da intimação em 14/8/2013, o recurso interposto em 6/9/2013 é tempestivo. Em 6/9/2013, o recorrente protocolou o recurso voluntário
cumulado com pedido de devolução de pagamento feito em duplicidade, entre outras devidas, atacando o acórdão de impugnação e o lançamento de ofício, bem como justificando o impugnante a recorrente, bem como justificando o pagamento do débito em 30/8/2013. Então, notem, ele protocolou em 6/9/2013, e em 30/8/2013 foi feito o recolhimento do débito sob a alegação de gozar da redução de 30% da multa de ofício. Mas ele ressalva que ainda assim ele quer recolher, mas ele já acumula com um pedido de devolução do pagamento feito em duplicidade, entre outras devidas. Note-se que, no caso concreto, a contribuinte não manifesta desistência do recurso. Pelo contrário, ressalva a extinção do débito ao sustentar, em última análise, que não renunciou ao direito de atacar o acórdão de impugnação e postula a devolução dos pagamentos que considerem devidos, inclusive em relação à matéria declarada como não impugnada, a tentar ampliar a lide em sede recursal. Devemos ponderar, contudo, que ao cumprir a exigência em 30/8/2013, a contribuinte encerrou a lide, não tendo a petição protocolada em 6/9/2012 o condão de ressuscitá-la, uma vez que o pagamento satisfez a pretensão do fisco, extinguindo o crédito tributário. A legislação não respalda a ressalva de se estar recorrendo, pagando como redução da multa e já pedindo a devolução do pagamento. O pagamento extinguiu o crédito, é 156.1 do CPM. A ressalva veiculada nas razões recursais de que teria feito o pagamento para se beneficiar da redução não descaracteriza a prática de ato incompatível com o interesse jurídico de recorrer. Logo, o recurso não merece ser conhecido, estando caracterizada a perda de objetos por falta de interesse recursal. O entendimento em questão é pacífico na esfera do presente Conselho, como revelam os seguintes acórdãos proferidos por unanimidade de votos. Aí tem um primeiro aqui, de 2012, e um segundo mais recente, de 2019. Eu transcrevi as emendas e suposto voto por não conhecer do recurso voluntário. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, não conhece recurso voluntário. 223. 223. Carlos Henrique Pinto. Esse daqui, vamos abrir aqui o arquivo. Ele diz respeito a um recurso voluntário em face de acórdão que julgou improcedente impugnação contra a notificação de lançamento. Envolve imposto de renda à pessoa física do ano de 2006, compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, lançamento cientificado em 20/10/2010. A impugnação vai tratar como tópicos de argumentação, tempestividade e retenção. Eu transcrevo as emendas do acórdão. A seguir, faço um resumo das alegações recursais sobre tempestividade e retenção na fonte. O relatório sobre admissibilidade foi intimado em 27/11/2013, interposto o recurso em 19/12/2013, tempestivo, preenchidos os requisitos, tomo conhecimento, a fiscalização glosou a compensação de R$ 34.559,92 com base na informação prestada pela fonte pagadora Martins Palmeiras Assessoria Empresarial Limitada, o CNPJ, em declaração de imposto de renda retido na fonte. Com a impugnação, nenhum documento foi apresentado para alicerçar as alegações de defesa. O recurso foi instruído com os documentos de florestais, mas as razões recursais não invocam expressamente tais documentos. De plano, destaca-se que o recorrente não justificou a apresentação extemporânea da prova documental em questão. Ainda que se entendesse possível a superação da preclusão probatória, a análise da documentação em questão não me possibilitou detectar o rendimento recebido pelo autuado
da fonte pagadora Martins Pereira Assessoria Limitada, e muito menos uma retenção do imposto de renda. Eu teci aqui algumas considerações sobre os documentos que estão nos autos. Aparentemente, as cópias são extraídas de um processo judicial. E Marcelo de Oliveira, quer dizer, isso, desses recorrentes aí, recorridos réus, transportadoras. O autuado, Carlos Henrique Pinto, ele consta como um dos advogados, como um advogado de dos autores, exequentes, recorrentes, enfim. Só que nenhuma peça é assinada por ele. É todas por um outro advogado, que é o Plínio Amaro Martins Palmeira. E tem uma petição lá que fala que é para fazer um pagamento para o escritório. Aliás, todas as peças são com o timbre do escritório Martins Palmeira Advocacia Empresarial. E um dos pagamentos que foi feito nessa ação se deu à conta da Martins Pereira Assessoria Empresarial Limitada. E foi feito um depósito nessa conta. Mas disso, extrair alguma vinculação concreta, eu não consegui. Enfim, eu coloquei aqui o que eu achei, verifiquei, mas eu não consegui, dos documentos em questão, gerar qualquer convicção acerca dos fatos alegados. Não basta o recorrente verter aos autos uma massa de documentos, deveria os ter organizado e invocado de modo a estabelecer uma clara correlação entre o fato a ser provado e os documentos. Nesse sentido, são esclarecimentos aquele trecho doutrinário que nós costumamos citar. Ele tem que fazer com ônibus de convencimento, enfim. Portanto, o recorrente não provou sua alegação de ter sofrido a retenção. Não cabe a conversão do julgamento em diligência para a intimação da fonte pagadora. Eis que a retenção não foi informada em DIF, tendo sido, inclusive, esta a motivação do lançamento. E o contribuinte não apresentou qualquer indício de prova documental a gerar dúvida, de modo a ensejar o comando de diligência. E desde o procedimento fiscal já for intimado a comprovar os valores compensados a título de imposto de renda retido na fonte, mas não atendeu à intimação e nem durante o procedimento fiscal, nem durante o presente processo produziu tal prova. Por fim, não prospera a alegação de que poderia compensar a retenção não sofrida. Isso porque não provou o recolhimento pela fonte pagadora do imposto não retido até o final do prazo fixado para a entrega da declaração. E após tal prazo, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte, é o que está lá no parecer normativo COSIT 1 de 2002, também a súmula CARF 12 trata. Enfim, exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Eu estava lendo aqui o penúltimo parágrafo. Não prospera a alegação de que poderia compensar a retenção não sofrida. Porque ele alegou isso. Isto porque não provou o recolhimento pela fonte pagadora. Até o final do prazo. Tá bem, você acompanha o relator. Aide. Acompanha. Acompanhe. Por unanimidade, negar. 224 é da Andréia. Item 224, Nosiano da Cunha Souza. Auto-infração de imposto de renda referente aos exercícios de 2003 e 2004. Da descrição dos fatos e enquadramento legal foram apontadas as seguintes infrações: dedução indevida de despesas de previdência oficial, com multa de 150%, dedução indevida de despesas médicas, também multa qualificada, dedução indevida de pensão judicial, com multa de 150, dedução indevida de despesas de construção, multa de 150,
Dedução indevida de despesas com previdência privada, multa de 150%. Os argumentos do recurso voluntário. Se insurge contra a glosa da pensão alimentícia e para dar suporte aos seus argumentos, junta aos autos a homologação da separação consensual realizada em 26 de 6 de 98, a petição inicial, que indica a existência de pensão, e as declarações da ex-cônjuge. Com relação à multa qualificada, alega que o procedimento fiscal se baseou na apreensão de documentos em estabelecimento de contabilidade, cujo expediente não se relaciona com o contribuinte, por ser pessoas simples e leigos ou, no passado, os serviços do escritório contábil, e que, apesar de ser responsável juridicamente pelos débitos tributários originários de declarações incorretas, não pode ser pessoalmente responsabilizado com o agravamento de penalidades. Passando para o voto. Pensão alimentícia. Conforme contido no termo de verificação fiscal, anualidade 2002, foi glosado o valor declarado 7.671,63, tendo em vista a falta de comprovação. Assim, foi realizado o lançamento de ofício do imposto de renda relativo à glosa das despesas não comprovadas. Recorrente junto aos autos, a homologação da separação consensual, realizada em 98, a petição inicial, indica a existência de pensão, porém o contribuinte não traz aos autos os comprovantes dos pagamentos realizados a título de pensão. As declarações da ex-cônjuge não são suficientes para a comprovação do pagamento, tendo em vista que sequer indicam o valor do pagamento realizado. Como visto, a falta de comprovação do pagamento das despesas de pensão alimentícia foi o motivo da glosa efetuada, ou seja, o contribuinte deixou de apresentar a comprovação dos pagamentos alegados, tanto em sede de lançamento, impugnação e também com recurso voluntário. Destaque-se que, nos termos do disposto do artigo 78 do Decreto 3.000, de 99, vigente à época dos fatos, traz expressa alusão à possibilidade de dedução a esse título da importância paga. Aí eu cito. Assim, por não ter apresentado elementos suficientes quanto ao efetivo pagamento da pensão alimentícia, há de se manter a glosa contida no lançamento, com relação à multa qualificada. No termo de início da ação fiscal, folha 3, consta o seguinte: esta ação fiscal se baseia em documentos apreendidos pela Polícia Federal, em cumprimento a mandados de busca e apreensão emitidos pela Justiça Federal e realizados em domicílios na cidade de Itumbiara, Goiás. O contribuinte alegou, desde a impugnação, que o procedimento fiscal se baseou na apreensão de documentos em estabelecimento de contabilidade, cujo expediente não se refere ao recorrente, embora este tenha, no passado, usado os serviços do escritório contábil, sendo pessoa simples e leiga, embora responda juridicamente pelos débitos tributários originados de declarações incorretas. Não pode ser pessoalmente responsabilizado com o agravamento de penalidades. Neste apazão, a partir da informação contida no termo de início da ação fiscal, dos esclarecimentos do contribuinte de que aconteceu a apreensão de documentos em estabelecimento de contabilidade, cabe verificar o tratamento conferido na acusação fiscal acerca da conduta perpetrada pelo contribuinte para a aplicação da multa qualificada. O termo de verificação fiscal, em seu item 1, ao descrever as considerações gerais, aduz que o contribuinte foi intimado a apresentar documentos e informações acerca das deduções utilizadas em suas declarações de imposto de renda, pessoa física, relativa aos anos calendários 2002 e 2003, e que foram apresentados os documentos em que restaram comprovadas parcialmente as deduções declaradas. Afirma ainda que o procedimento fiscal se baseia em apreensão de documentos efetuados pela Polícia Federal e a obediência à ordem judicial após detecção de esquema fraudulento em declarações de imposto de renda de pessoa física e descreve os fatos e dispositivos legais infringidos. Por fim, conclui que o contribuinte, em tese, utilizou-se de ação dolosa para diminuir a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, enquadrando-se nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64 e, por conseguinte,
procedemos, isto está entre aspas, procedemos à majoração da multa de ofício para 150% nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela MP 35.3.511 de 2007, fecha aspas. Ocorre que a acusação fiscal não indica a ação dolosa do contribuinte, não esclarece qual a sua participação nas investigações em que se baseia o procedimento fiscal. No entanto, o auto de infração formalizou a exigência tributária com a aplicação da multa no percentual de 150%, sob a justificativa de tipificação do artigo 44, parágrafo 1º da Lei 9.430, de 96, que assim dispõe, eu cito. No caso, não houve comprovação por parte da autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, tipificado nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 9.502 de 64, com o fito de justificar a qualificação da multa. No efeito, a omissão de receita ou de rendimentos, ou mesmo declaração inexata, não autoriza por si só a qualificação da multa de ofício, sendo necessário demonstrar o dolo subjacente com a finalidade de sonegação ou fraude. No indício de ilicitude, se faz necessário o aprofundamento da investigação por parte da autoridade administrativa, com a especificação da conduta que se submete à norma infracional, subsume a norma infracional, que leve à tipificação da sonegação, fraude ou conluio. Este entendimento, aliás, encontra sedimentado no âmbito deste Conselho, conforme súmula número 14. Dessa forma, entendo que a acusação fiscal não faz a análise aprofundada da conduta do sujeito passivo, que leve à tipificação dos fatos, à sonegação, fraude ou conluio. Conclusão, ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento para excluir a aplicação da multa qualificada. Cleverson. Já é para votar, presidente? Para discutir? Você pode falar, se você quiser falar alguma coisa. Não, eu não tenho dúvida. Então pode votar. Eu vou acompanhar a relatora. Acompanho. Pinheiro. Eu só estava querendo dar uma olhada, para travar um pouco. Cadê? Onde é que fala da multa no lançamento, doutor André? Oi, doutor Pinheiro, o que foi? Onde está exatamente tratando da multa? Ele tem algum tópico? É tão curtinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se é só isso? Página 61, foi a única coisa que eu achei. 61. Isso que eu estou... Não fala muito da multa, não. Eu estou tentando abrir aqui o processo, mas a acusação não fala... É só isso que eu falei mesmo. Ele fala, por outro lado, a fiscalização concluiu que o contribuinte, em tese, utilizou-se de ação dolosa para diminuir a base de cálculo. Concluiu como? Uhum. É só isso aqui mesmo, é isso que eu estou querendo. Não tem mais nada. Não. Eu acompanho. Acompanho. Matheus. Acompanho. André. Acompanho. Então, por unanimidade, dá provimento parcial para excluir a qualificadora da multa, reduzindo-a ao percentual de 75%. 225. 225, Tânia Maria Rosa Seabra. Deduções indevidas, imposto de renda no calendário 2, 3, 4 e 5, referente a deduções indevidas a título de despesas médicas, irregularidades no preenchimento dos recibos, gastos injustificados, na comprovação do desembolso dos recursos para a satisfação dos pagamentos, falta de indicação nos recibos da data, nome do paciente, endereço do emitente, falta especificação dos serviços na magnitude dos valores, falta de comprovação do pagamento. No recurso voluntário, a contribuinte alega
cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que os pontos abordados em sua impugnação não foram levados em consideração pelo julgamento de primeira instância, aduz que levou ao conhecimento da fiscalização todos os documentos hábeis a demonstrar e provar suas alegações, argumenta que o cerceamento não se perfaz apenas pela falta de elementos a serem impugnados, mas também pela ausência de análise dos documentos apresentados, afirma não existir motivos plausíveis para a lavratura do auto de infração, uma vez que o contribuinte apresentou à fiscalização todos os documentos solicitados e esses documentos estavam dentro da legislação pertinente, afirma que juntou aos autos recibos, declarações dos profissionais, fichas de atendimento, exames realizados, comprovantes de realização de cirurgias e extratos bancários, que considera serem documentos hábeis a demonstrar, demonstrando a efetividade dos serviços prestados e dos pagamentos realizados. Volto. Nulidade e cerceamento do direito de defesa. Alega a recorrente cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que os pontos abordados em sua impugnação não foram levados em consideração, aduz que levou ao conhecimento da fiscalização todos os documentos hábeis a demonstrar e provar suas alegações e que o cerceamento não se perfaz apenas pela falta de elementos a serem impugnados, mas também pela ausência de análise dos documentos apresentados, e que não existem motivos plausíveis para a lavratura. Não assiste razão à recorrente. Durante o procedimento fiscal, a contribuinte foi intimada a apresentar diversos documentos para a comprovação das deduções com despesas médicas, convênios, bem como comprovar o efetivo desembolso dos recursos para pagamento dos serviços profissionais. Em petição às folhas 44/52 e documentos às folhas 54/302, a contribuinte justifica as despesas médicas realizadas. Entretanto, no termo de constatação e intimação fiscal, o auditor entendeu que os documentos entregues não atendem integralmente à intimação, motivo pelo qual intimou a contribuinte a apresentar o efetivo desembolso dos recursos para o pagamento dos serviços profissionais, dos profissionais que eu cito aqui, juntando cópia de exames, fichas clínicas ou quaisquer outros elementos que os comprovem, demonstrando cabalmente o paciente e os serviços efetuados. A intimação informa ainda que, entre aspas, fica a contribuinte cientificada de que deverá ter valores glosados de sua declaração acerca de despesas médicas, podendo, no entanto, manifestar-se sobre a glosa e os recibos, se o desejar, apresentando provas e ou quaisquer fatos ou justificativas que permitam emitir a constituição do pré-tributário correspondente. O contribuinte apresentou resposta ao termo de intimação, que eu cito as folhas, juntando a documentação que eu cito as folhas. A impugnação apresentada, na impugnação, a contribuinte demonstra o pleno conhecimento dos fatos indicados no lançamento, tanto que combate cada afirmativa do fiscal, e após a decisão da DRJ, que manteve o lançamento, apresentou as suas razões recursais. Não verifico nos autos qualquer prejuízo de defesa do contribuinte, portanto, rejeitar a preliminar de nulidade. Despesas médicas. Deixa eu ir para a parte principal aqui. Foram realizadas glosas constantes no quadro de folha 15. Eu transcrevi o quadro aqui para ficar mais fácil para vocês. Cabe inicialmente destacar que a contribuinte apresentou esclarecimentos e documentos, que eu cito as folhas, os quais trazem os seguintes esclarecimentos, as seguintes justificativas. Recebe seus rendimentos na conta poupança do Banco Bradesco, identificados no extrato como pagamento de fornecedor, e que, por ser a conta poupança, que não possibilita a emissão de talões de cheque, tinha que efetuar os saques durante o mês para realizar pagamentos. Em 2001, se submeteu à primeira cirurgia da mão direita no Hospital São Francisco de Assis, de Marília, para a retirada de tumor de partes moles do punho direito e lesão de parte do polegar. A cirurgia não teve bom resultado, apesar dos cuidados pré- e pós-operatórios. Em 2002, se submeteu à nova cirurgia no Hospital Universitário de Marília para ressecção de cisto sinovial cidital, o que comprovou limitações
o que provocou limitações, tendo que se submeter à fisioterapia diariamente com o profissional. Teve lesão no pé, fratura no pé esquerdo, tendo acompanhamento médico até fevereiro de 2003. Em dezembro de 2003, novamente teve outra lesão, mas agora no pé direito, fraturando também o maléolo lateral direito, tendo tratamento médico até abril de 2004. Em virtude de problemas de fenda, de corda vocal e calo, teve de fazer sessões de fonoaudiologia em 2003. Tendo em vista os sérios problemas odontológicos, teve que se submeter a vários tratamentos, tais como prótese removível, prótese fixa, anterolateral superior esquerdo, canal cirurgia gengiva. Os vários problemas de saúde ocasionaram sérios problemas psicológicos, razão porque foi necessário tratamento psicológico para a contribuinte e seus dependentes. Os profissionais cujos tratamentos não foram deduzidos como despesas médicas foram pagos pela Unimed, razão por que justifica a não dedução. Anexou os comprovantes dos serviços prestados por Noemi Perizon Norato, constando cópias de ficha de atendimento, além de informar os valores pagos pela contribuinte. Juntou declaração da profissional Joana Agélia B. Garrone, comprovando a fisioterapia feita no pé esquerdo em face da fratura em dezembro de 2002, demonstrando ainda os valores pagos. Comprovou os serviços prestados por Liliana Paula dos Santos Nascimento no período de outubro de 2003 a dezembro de 2003, sendo tal acompanhamento realizado porque a psicóloga Juliana Cristina Pelisson pediu apoio interconsulta à Liliana naquele período. A profissional Renata Castilho Rodrigues da Silva não foi encontrada para demonstrar que prestou serviço de fisioterapia na contribuinte referente à lesão da mão e no pé direito, fraturado em dezembro de 2003, e por isso a contribuinte junta declaração própria, demonstrando os tratamentos que corroboram com os recibos já juntados. A profissional Juliana Cristina Pelisson demonstra com duas declarações que prestou serviços psicológicos para a contribuinte nos períodos de abril de 2004 a dezembro de 2004 e janeiro de 2005 a dezembro de 2005, afirmando os valores recebidos, bem como juntando cópia das fichas de atendimento. Esclarece que utilizou o serviço de duas fisioterapeutas no ano de 2003 por ter que fazer tratamento para reabilitação da cirurgia da mão com a doutora Renata Castilho Rodrigues e também para a reabilitação da cirurgia do pé esquerdo, onde fraturou o maléolo lateral esquerdo, tendo sido tratado pela doutora Joana Angélica. No ano de 2004, precisou novamente fazer fisioterapia com a doutora Renata Castilho Rodrigues, tanto pelo tratamento da mão como no pé direito, permanecendo no tratamento fisioterápico até dezembro de 2005. Com efeito, a contribuinte apresentou os esclarecimentos acerca de sua situação de saúde, dos tratamentos a que foi submetida, durante o procedimento fiscal, bem como nos autos do processo administrativo fiscal, procurou demonstrar todas as despesas incorridas com os profissionais de saúde. Cabe ainda destacar que a acusação fiscal afirma diversas vezes que um dos impedimentos de não aceitação da despesa médica é a falta de identificação do paciente. Nesse ponto, entendo perfeitamente cabível a interpretação preconizada na solução de consulta interna 23 do SCOSIT, no sentido de presumir que a beneficiária do serviço cujo recibo foi emitido em seu nome foi a própria contribuinte, conforme destaque a seguir. No caso concreto, em face dos inúmeros documentos adunados aos autos, bem como dos esclarecimentos prestados pelo contribuinte, ao meu ver, não há dúvidas de que o real beneficiário das despesas médicas foi a própria contribuinte, e a seguir, face à análise das glosas efetuadas. No calendário 2002, profissional Noemi Pérez Honorato, psicóloga, aí tem a glosa aqui, eu trago aqui o resumo da acusação fiscal, não comprovou o desembolso dos recursos para a satisfação dos pagamentos, falta de data e endereço de quem os recebeu, recibos emitidos em lote. Os documentos juntados às folhas 77/78, bem como a declaração e documentos de folhas 321 a 327 comprovam a despesa realizada pela contribuinte. Ano de 2003,
Joana Angélica Carrone, a profissional. A acusação fiscal, falta de comprovação de desembolso dos recursos para satisfação dos pagamentos, falta de endereço do emitente, da especificação dos serviços prestados, recibo emitido em lote. Os documentos juntados às folhas 136 a 141, bem como a declaração de folhas 332, comprovam a despesa realizada pela contribuinte. Juliana Cristina Pelisson, psicóloga, resumo da acusação, falta de indicação do paciente e comprovação do desembolso dos recursos para a satisfação dos pagamentos recibos emitidos em lote. Documentos juntados às folhas 124 a 132, bem como a declaração de folha 348, comprovam as despesas realizadas pelo contribuinte. Liliana Paula dos Santos, psicóloga, glosa de 2.400, resumo da acusação fiscal, falta de indicação do paciente e comprovação do desembolso dos recursos para a satisfação dos pagamentos recibos emitidos em lote. Documentos juntados às folhas 133 a 135, bem como a declaração de folhas 334, comprovam a despesa realizada pelo contribuinte. Renata Castilho, resumo, falta de indicação do paciente e comprovação do desembolso dos recursos para a satisfação dos pagamentos, falta de endereço do emitente, recibos emitidos em lote. O contribuinte junta os documentos de folhas 118 a 123, declaração de folhas 346, foi feita pela própria contribuinte. A propósito, cabe esclarecer que os recibos apresentados indicam o nome, CPF e número profissional da beneficiária e existem recibos da mesma profissional em outro ano que contém o endereço profissional. Em caso, entendo que a ausência de indicação do endereço no profissional médico do recibo não é suficiente para a manutenção da glosa, quando da análise do conjunto fático probatório adunado aos autos não se verifica qualquer dúvida razoável ou elemento que afaste a veracidade das informações constantes nos recibos. Dessa forma, os esclarecimentos trazidos pelo contribuinte acerca do tratamento realizado, os fatos narrados corroborados pelos documentos adunados aos autos, são suficientes para o convencimento desta relatora de que os recibos se prestaram para a comprovação da despesa profissional. No calendário 2004, Renata Castilho Rodrigues, fisioterapeuta, resumo da acusação fiscal, falta de indicação do paciente, comprovação do desembolso dos recursos para a satisfação dos pagamentos, falta de especificação dos serviços, endereço do local da prestação, recibos emitidos em lote, contribuinte junto aos documentos de folha 114 a 123, conforme já ressaltado, os esclarecimentos trazidos pela contribuinte acerca do tratamento realizado, os fatos narrados corroborados pelos documentos adunados aos autos são suficientes para o meu convencimento de que os recibos se prestam para a comprovação da despesa profissional. No calendário 2005, Juliana Cristina Pelisson, resumo da acusação fiscal, falta de indicação do paciente e comprovação do desembolso dos recursos para a satisfação dos pagamentos recibos emitidos em lote. A contribuinte junta os documentos de folha 176 e 187 e a declaração de folha 351. Assim, diante das explicações trazidas aos autos pelo contribuinte, lastreada pelos documentos comprobatórios, restam comprovadas as despesas realizadas pela contribuinte. Renata Castilho Rodrigues, resumo da acusação fiscal, falta de indicação do paciente e comprovação do desembolso dos recursos para satisfação do pagamento, falta de especificação do serviço e endereço do local de prestação de serviço e recibos em lote. Ela junta os recibos de folha 188 a 198 e os esclarecimentos, para mim, são suficientes. E os recibos juntados. Simone Arnaldo Rodrigues, também não comprovação do desempenho, do desembolso dos recursos para satisfação dos pagamentos, falta de endereço de quem os recebeu e falta de especificação dos serviços e emitidos também em lote. Documentos juntados à folha 170 e 175, bem como declaração e documentos de folha 363, comprovar a despesa realizada pelo contribuinte. O exposto, conheço o recurso voluntário e dou-lhe provimento para restabelecer as deduções com as despesas médicas. Alguém tem alguma pergunta?
Eu necessito analisar os elementos de prova aqui. Podia fazer só intervalo, por favor? As despesas médicas só ultrapassaram 25% do rendimento bruto dela naquele ano, e ela tem Unimed. E o fiscal fala na acusação que um saque na data X não é suficiente para poder justificar pagamentos em data anterior. Eu acho que a comprovação do pagamento aqui, ela era justificada, sim. A gente podia fazer só intervalo, por favor, 2 minutinhos. Tá? Intervalo de 5 minutos para todo mundo. Por favor, Paulo, para a gravação.